Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Feliz por estar aqui essa noite. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Aleluia. Amém. Glória. Os irmãos trouxeram a Bíblia, abra junto comigo. Palavra bem conhecida, né, da parte do Senhor. Aleluia. Fala de promessas que Deus tem para a nossa vida se nós tivermos fé. Aleluia. Uma promessa linda. Livro de 2 Crônicas 7,14, bem conhecido pela parte dos irmãos que gostam, né, da palavra de Deus. E ela fala muito comigo, fala muito com cada um de nós que aqui estamos, porque fala de promessa. Capítulo 7, versículo de número 14. 2 Crônicas 7,14. Palavra poderosa de Deus para a nossa vida. Eu vim, né, trazer bênção do Senhor para a vida de cada um de nós que aqui estamos. Aleluia. Tá? Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, e o verso de número 14, aonde a palavra do Senhor ela foi revelada ali a Salomão. E diz assim a palavra do Senhor, para a gente não tomar muito tempo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Jesus. Meus queridos, por que essa é uma palavra fiel? Por que essa é uma palavra poderosa? E por que essa é uma palavra verdadeira? Se tem uma coisa que nós, que somos cristãos, sabemos e enfrentamos diariamente, são lutas, são provas, são adversidades. Se tem uma coisa que o cristão sabe, o cristão, o verdadeiro cristão que serve a Deus, ele sabe que não é fácil. Todo dia nós temos que matar um leão para poder estar na presença do Senhor. Glória a Jesus. Todo dia nós enfrentamos batalhas do nosso dia a dia, batalhas espiritual, batalhas no nosso corpo. A área sentimental é atacada, é bombardeada pelo inimigo diariamente para parar aquilo que Deus tem na nossa vida. Porque o cristão que fala que ele não pensa em desistir, ele já é mentiroso. Porque até os grandes homens de Deus pensaram em retroceder. Moisés falou, não aguento mais esse povo. Elias falou, me mata, Senhor, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Agora eu e você, nós temos o nosso momento de dificuldade. Mas quando eu olho para essa palavra, pastor Gilson, quando eu olho para essa palavra, irmã Vera, quando eu olho para essa palavra, Deus me fortalece. Aleluia. Porque Ele vai falar das promessas dEle. E as promessas dEle vêm se a gente cumprir o que a palavra do Senhor ela diz. Porque a Bíblia vai dizer assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus está falando, se esse povo realmente que me chama pelo nome, eles querem bênção, então vão ter que fazer algumas coisinhas. Primeira coisa, se humilhar. A primeira coisa que nós devemos fazer para receber as promessas de Deus sobre a nossa vida é se humilhar. Aí eu fui correr atrás e pesquisar. A palavra se humilhar, ela é derivada da palavra humildade. Porque só se humilha quem é humilde. Quem não é humilde não consegue se humilhar. Ele se acha o tal. Ele tem peito para encarar tudo. Ele não tem humildade para admitir que ele é falho, que ele é pecador, que ele precisa de ajuda, que ele precisa de alguém que pegue na mão. Quantas das vezes eu como pastor, não necessito de uma palavra de apoio do meu pastor Gilson, da minha pastora Marilene? Quantas das vezes a gente não precisa de uma palavra? A gente vai no culto, Deus usa um, Deus usa outro para nos confortar, dizer que Deus está nos dando força, que está nos pegando pela mão. Nós somos necessitados, irmãos. Ninguém consegue chegar a lugar nenhum sozinho. Então, a primeira dica, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, a primeira dica da humilhação é ter humildade. O que é humildade? A humildade, a Bíblia vai dizer que quem se humilha, ele tem de Deus uma coisa chamada preciosidade. Quem se humilha é precioso diante dos olhos de Deus. Está onde? Livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 4. A humildade, ela é preciosa aos olhos de Deus.
Porque a Bíblia diz que Deus ele abate aquele que é soberbo, mas ele levanta aquele que é humilhado. Então Deus gosta que a gente se humilhe na presença, que a gente é dependente dele. Isso atrai, irmão, sobre a nossa vida as bênçãos de Deus. Ser humilde. Lá vai, quantas pessoas não têm perdido a humildade, brabadácia, decantarábia, passa, já não dá mais a paz do Senhor, já não é mais aquele mesmo tratamento, mas Deus está dizendo, eu ainda trabalho na humildade. Labacantarábia séria. E Deus tem bênção sobre pessoas aqui essa noite, através da humildade. Deus fala comigo para dizer, você ainda tem sido humilde. E não tem negado o meu nome, vou eu te abençoar. A humildade, irmãos, promove algo sobrenatural de Deus. Sabe o que a humildade faz? A humildade, ela acalma a alma no momento de inquietude, no momento de adversidade. Onde que está isso, pastor? Salmos 69, verso 32 e verso 33. Você está preocupado? Você está ansioso com alguma coisa? Quando você for humilde, orar a Deus, Ele traz mansidão pro teu coração. Eu aprendi uma coisa, inclusive, com a pastora Marilene. E quando a gente está angustiado, que a gente não tem ninguém para se abrir, entra no quarto ou caça um lugar, se desabafa com Deus, você sente que sai um peso das suas costas, sabe? Humilhação. Você sabe que você é dependente de Deus, que você não é dependente do homem, você é dependente de Deus. E quando você confessa para Deus as suas fraquezas, quando você confessa para Deus os seus sonhos, o que você quer, você sai com um peso tirado das suas costas, porque Deus ele sabe ouvir. Muitas das vezes o homem não sabe ouvir, mas Deus ele sabe ouvir. Até quando você está bravo e você quiser falar com Deus com voz alterada, Ele vai lhe ouvir. Mas depois se prepare que o Espírito Santo tome e fala contigo também. E isso é símbolo de humildade. Deus fala ainda com os humildes, irmão. Outra coisa, a Bíblia vai dizer que a humildade ela gera paciência nos momentos de guerras. Onde que está isso? Jó, capítulo de número 1, versículo de número 21, ele vai dizer assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu retornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Jó tinha perdido os filhos, Jó tinha perdido tudo, mas ele não tinha perdido a presença. Nós devemos guardar a presença, irmãos de Deus, porque a presença é o que nos mantém vivos e de fé. Sabe o que Davi vai dizer? Senhor, tira tudo de mim, mas não tira de mim a tua presença. Davi estava dizendo, tira o reino, tira a riqueza, tira tudo, mas a tua presença eu ainda quero na minha vida. Guarde a presença de Deus e você será abençoado aonde você for, em todo e qualquer lugar. Outra coisa que Deus Ele nos mostra através da palavra, que o símbolo e exemplo de humildade foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi humilde. Jesus Cristo se humilhou. A Bíblia diz que Ele se humilhou, esvaziou-se de si mesmo e se humilhou até a morte de cruz. Sabe por quê? Por mim e pela sua vida. Hoje nós estamos trazendo a ceia dos irmãos aqui, simbologia de ceia, humilhação. Simbologia de ceia, memorial da morte de Jesus Cristo. O que a ceia traz? Traz vida nova, traz renovo, traz preparação para mais um mês de batalha. É isso que a Santa Ceia traz. E por que Jesus era humilde? Tem muitos que acham que Jesus era humilde porque nasceu na manjedoura. Não. Sabe por que Jesus era humilde? Porque Jesus fazia, minha pastora Marilene, o que ninguém queria fazer. O pessoal dizia assim, não pode curar no sábado. Jesus falava, pois eu curo, porque meu pai até hoje trabalha. Chegava e falava assim, não pode falar com o samaritano. A Bíblia diz que Jesus chegou no poço com a mulher samaritana e falou, mulher, me dá de beber. Mas eu sou samaritano, não tem problema, eu não faço acepção de pessoas. Aleluia! A Bíblia diz que os fariseus diziam, não pode se assentar com pecadores. Jesus chegou e falou, Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Você também é filho de Abraão. Jesus fazia o que ninguém queria fazer, por isso ele é humilde. Ele é um símbolo de humildade para mim e para você. E a humildade, ela traz sobre a nossa vida as bênçãos do Senhor. Outra coisa, eu estou só no versículo, viu?
Porque é só esse versículo que Deus está falando comigo essa noite. A Bíblia diz o quê? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, que é símbolo de humildade, e orar. Olha a oração aqui. O que a oração promove? No livro de 1 Tessalonicenses 5,17, a Bíblia nos exorta a orar o tempo todo. Porque a Bíblia vai dizer que nós não podemos ter mente vazia. Porque a mente vazia, ela gera pensamentos diabólicos. A mente vazia, ela não presta. Por isso que Paulo vai dizer, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, isso vocês pensem. Porque isso vai edificar a vida de vocês. A Bíblia também vai dizer que a oração, ela traz aquilo que a gente pede a Deus. Quando você pede para Deus em oração, a probabilidade de Deus responder é alta. Porque Deus, ele escuta a oração. A Bíblia vai dizer que a oração, ela traz aquilo que você está buscando. A Bíblia vai dizer que a oração, ela traz aquilo que você está buscando, seja sonho, seja um emprego, seja a vida que você quiser. Se você estiver na direção de Deus em oração, Deus traz para você. A Bíblia diz que além disso, a oração ela abre porta para você. É verdade. Está lá em Apocalipse, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. A Bíblia vai dizer que quando nós oramos a Deus com força, aquela porta que está fechada, aquela porta que está travada, aquela porta que o homem diz que não vai abrir, a Bíblia diz que Deus pode abrir. Rabacandarábia, onde está? Mateus capítulo 7, verso 8, tudo que pedir em oração, você vai receber, porque o que busca acha, o que pede recebe, e o que bate, a porta se abre. Deus abre porta, irmão. Deus é Deus que abre porta, então nós devemos orar. Porque através da oração, Deus traz à tona aquilo que está em oculto. E Deus vai renovar pessoas. Tanto as que estão aqui como a do meu canal, como a que está sendo filmada ali. Deus vai renovar. É renovo do céu essa noite. Porque Deus sabe das nossas batalhas. Deus fala, eu renovo, Rabacandarábia. Essa noite, a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu sonho, aquilo que tu tem depositado nas minhas mãos. Aí a Bíblia vai dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, o que é isso? Aquilo que eu fazia que não agradava a Deus eu não faço mais. É se converter. Se eu pecava eu não peco mais, se eu brigava eu não brigo mais, eu xingava palavrão, não xingo mais, eu bebia, não bebo mais, fumava, não fumo mais. Isso é renúncia. Deus trabalha em cima da renúncia. Você quer ver ser abençoado? Renuncia. Aquilo que tem te afastado de Deus atrai como um imã as bênçãos de Deus para a nossa vida. E isso só Deus pode fazer. Pastor, e se eu fizer tudo isso, o que acontece? E eu já encerro aqui. A Bíblia diz que vai acontecer 3 coisas. Olha o que Deus vai falar. Eu ouvirei do céu. Meu irmão, você que é forte. Porque uma coisa é a tua oração ser ouvida por alguém aqui na terra. Outra coisa é ser ouvida do céu. Deus fala assim, eu ouvirei do céu. Aleluia. Porque quando fala de céu, fala de lugar alto. Quando fala de céu, fala de sobrenatural. Quando fala de céu, fala daquilo que o homem não entende, mas Deus age. Quando fala do céu, fala daquilo que ninguém entende. Mas por que está acontecendo? Porque o céu se moveu à oração do justo. A Bíblia diz que Deus fala, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados. Segunda coisa, perdoar pecado. Uma coisa é o meu irmão me perdoar por algo que eu fiz. Outra coisa é Deus me perdoar do meu pecado. Porque quando Deus perdoa, Ele pega o teu pecado e joga no mar que só Ele tem, que é o mar do esquecimento. O inimigo pode até lutar na tua mente, tentando fazer você lembrar, mas a Bíblia vai dizer, que Paulo, usado por Deus, vai dizer, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O inimigo pode te acusar, pode te afrontar, mas você pode falar, está repreendido, Satanás, porque aquele que me chamou é fiel, é poderoso e é verdadeiro para terminar a obra. Não há condenação para quem está em Cristo. Outra coisa, terceira coisa, Deus fala, ouvirei do céu, perdoarei seus pecados. Terceira coisa, sararei a tua terra. Sabe o que é isso? Fertilidade, prosperidade.
Tudo aquilo que estava travado, o inimigo estava entrando na finança, estava entrando na vida espiritual, estava entrando no casamento, estava invadindo os filhos. Tudo é quebrado. Por quê? Porque você obedeceu os princípios de Deus. Aleluia. E quando nós obedecemos aquilo que Deus manda, a Bíblia diz que Deus, ele sara a terra. Quando sara a terra, irmão, é igual a vida de Jabes, a oração de Jabes. A Bíblia diz que ele faz uma oração, porque a mãe dele teve ele com dor. E a Bíblia diz que Deus honrou a oração de Jabes. E ele prosperou, porque ele buscou a Deus. E quando ele buscou a Deus, Deus perdoou o pecado dele. Quando ele buscou a Deus, Deus viu lá do céu. E quando a bênção vem do céu, não tem quem possa impedir o trabalhar de Deus. Aleluia. Então fiquemos com essa palavra. Glória a Jesus. Fiquemos com essa palavra. O que Deus tem para fazer, não tem lápis de demônio que possa apagar. O que Deus pode fazer na minha e na tua vida. Basta nós obedecermos a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos em Cristo Jesus. Meu pastor.